Olá meus amigos, todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Eventos Finais. Nós já estamos no 7º estudo, hoje nós teremos então o 7º estudo e você não pode perder, está muito importante o estudo de hoje. Se você não assistiu os outros 6, você não pode perder tempo. Vá lá na playlist, vou deixar aqui no card a playlist para que você possa conferir e se atualizar. Nós teremos ainda, depois desse 7º estudo, nós teremos ainda mais 5 para concluirmos todos os assuntos referentes aos eventos finais da história dessa terra, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre o tempo de angústia. Tá muito bom, você que quer saber a respeito do que vai acontecer neste período, já no finalzinho da história dessa terra, você não pode perder. O pastor Wagner Pires, então, vai discorrer sobre este assunto. Então, fique atento com o pastor Wagner Pires e aprenda o que diz a palavra de Deus. Lembrando, deixe aí nos comentários sua pergunta, seu questionamento e nós iremos responder a todas elas, tá ok? Então vamos acompanhar mais um estudo da palavra de Deus com o pastor Wagner Pires. Nós vamos basear uma leitura do texto da palavra de Deus para poder assim direcionar o nosso estudo de hoje. Nosso texto que nós lemos ontem foi Daniel 12:1 e vamos voltar a lê-lo, Daniel 12:1, para poder assim estudar sobre o tempo de angústia, tá certo? Então diz assim, Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, que é Jesus Cristo, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Aí fechou a porta da graça, ele se levantou, do seu trono. Aí agora aqui o versículo a parte que queremos frisar. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. No caso, no livro da vida. Bom, na igreja nós orávamos de joelho porque o microfone era de fio, E aqui eu estou preso, então eu vou orar aqui, inclinar a cabeça apenas. E você, se quiser ajoelhar, pode ajoelhar no seu lado. Querido Pai Celestial, nosso amado Deus, estamos na Tua presença, Senhor, entrando nesse momento, através dessa humilde oração, para pedir ao Senhor a Sua sabedoria do céu para todos nós, inclusive eu, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos oriente através da Bíblia Sagrada, através também, Senhor, do Espírito de Profecia, que possamos ser conduzidos pela Tua palavra, pela luz que o Senhor nos concedeu, para entender a Tua vontade e assim, Senhor, nos preparar para o tempo de angústia. Abençoe cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada internauta, cada amigo, cada interessado, cada pessoa, Senhor, que valoriza a Tua palavra e gosta dela, que o Senhor abençoe nesse momento, esse estudo, visite o coração e a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, mais uma vez, boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje, ao nosso 7º estudo. Novamente eu falo para você, se você não acompanhou desde o primeiro, é melhor você voltar um pouquinho lá, porque de repente você vai fazer algumas perguntas que já foram respondidas nos estudos anteriores. Então você volta lá, estão todos aí salvos, tanto na página da igreja, do Facebook, como tem os links aí. Então você volta e assiste em ordem, de preferência, para você se situar direitinho no estudo de hoje, tá certo? Daremos também espaço para as perguntas dentro do nosso estudo de hoje, lembrando que as perguntas que devem ser direcionadas são as perguntas do estudo de hoje, tá bom? Para não, às vezes, você antecipar uma pergunta lá da volta de Jesus, tudo bem, podemos até responder, mas não vamos esclarecê-la nitidamente, porque vamos falar dentro de um só assunto hoje, e as perguntas iremos esclarecer dentro desse assunto, como temos feito nos outros dias. Então hoje é o tempo de angústia, como falamos aqui, certo? O tempo de angústia como nunca houve. Vamos então aqui passar nessa primeira figura, e vamos trabalhar em cima dela aqui. Nessa primeira figura aqui, nós temos a pergunta: o que é o tempo de angústia? Então, temos aí essa pergunta: o que é o tempo de angústia mesmo, irmão? Vamos ler aqui o texto do Grande Conflito e dar uma explicada. Do Grande Conflito, na 616, nos diz assim: a noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, está lá em Gênesis a história, 22, 32, 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo de angústia. Então vamos dar uma pausa aqui para poder entender. Então por que esse tempo de angústia virá? O que é o tempo de angústia? Então, como a própria palavra diz, é um tempo de aflição, até certo aspecto sobre-humana.
que nós vamos enfrentá-la. Uma aflição tremenda, uma aflição forte, intensa, uma aflição a 1000 por hora que nós vamos enfrentar. E para entendermos essa aflição que vamos enfrentar, essa angústia, esse tremor na alma que vamos passar, você depois pode marcar aí Gênesis 32, do 24 ao 30, e você vai observar a experiência de Jacó. Como Jacó passou a sua angústia, como foi a sua aflição. Jacó ele ficou sabendo que seu irmão vinha para matá-lo, e ele tinha um pecado em aberto. E então, antes de deparar com seu irmão, ele passou a sua angústia pessoal, íntima, mental, psicológica e espiritual. A angústia de ter diante de Deus o perdão, porque ele temia morrer nas mãos do seu irmão sem ter o perdão dos seus pecados pessoais. Principalmente o pecado que atormentava a mente dele era o quê? De ter furtado lá do seu irmão, né, o direito da primogenitura, ter enganado ele e assim por diante. Então, Jacó passou uma luta com Deus a noite toda, quase que um período de um dia, ali logo às vésperas do pôr do sol, até o dia seguinte. Você já pensou? Aproximadamente 12 horas lutando com Deus, foi isso que Jacó enfrentou, foi isso que Jacó teve que deparar naquela noite, para poder ter a consciência em paz, tranquila, de que poderia enfrentar seu irmão e morrer diante de Deus salvo, morrer sossegado. Então os salvos vai passar esse tipo de angústia. Quando a porta da graça se fechar, os salvos vai entrar numa angústia e aflição tremenda, porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra, nós vamos ver aqui escrito, e aí os salvos não terão mais a certeza da salvação. Na chuva serôdia terão. Depois que fechar a porta da graça, o Espírito Santo vai embora e os salvos não terão mais aquela certeza. Deus remove para eles passarem uma aflição. E nós vamos ver durante o estudo por qual motivo que Deus vai fazer isso. Tá bom? Então na próxima figura, já expliquei, mas vamos falar de novo aqui. Temos aí a figura de Jacó com os soldados dele, indo em direção a Esaú, né, com seus soldados também cruéis. Grande conflito, 618. Assim como Satanás influenciou Esaú, porque foi Satanás que influenciou Esaú lá, a marchar contra Jacó, instigará os ímpios, quando o Espírito Santo for embora, vai ficar na mão de Satanás os ímpios, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Então vai funcionar assim, o Espírito Santo vai embora, tira todo o poder que freia a obra do maligno hoje. Hoje Satanás não destruiu a terra ainda por causa do Espírito Santo. Os anjos mal dele também ainda não destruiu todo mundo por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo está freando o seu poder destruidor. Mas aí, como nós vimos no estudo de ontem, do fechamento da porta da graça, completou-se o número, você se lembra disso, da expressão do texto lá, completa o número dos selados, que são 144 mil de pessoas seladas, completou esse número, o Espírito Santo vai embora, e agora Satanás apossa-se 100% do planeta Terra e dos ímpios. E agora vai fazer dos ímpios um objeto completo na sua mão de açoite e perseguição cruel para o povo de Deus. Do jeito que ele fez lá com Esaú, tá certo? Então isso é o que vai acontecer no tempo de angústia. Na próxima figura, nós temos aí a pergunta também. Quando começou o tempo de angústia? Tá aí Daniel 12:1, eu li, né? Mas você que está chegando agora aí e recebendo o link agora, recebeu já um pouco atrasado, o texto diz assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, que é Jesus, como nós vimos já nos estudos de ontem, né? A propósito, Miguel é uma palavra de origem grega, de origem hebraica, que significa quem é igual a Deus. O sufixo el é Deus e mig é quem é. Então Miguel é quem é igual a Deus. Miguel, o grande príncipe, que é Jesus Cristo, que protege os filhos do teu povo, que é Jesus que nos protege, e levantará, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então Jesus levanta-se do santuário, terminou o julgamento, completou o número de salvos, e Jesus sai do trono do santuário, faz aquela cerimônia que nós vimos ontem. Se você não assistiu, assiste lá. Cerimônia de transferência dos pecados dos salvos do santuário, que tem que purificar o santuário, para a cabeça de Satanás, de todos os salvos, e depois sai do santuário e vai para o Oriente, não é isso? História da redenção, está aí, o texto diz assim na 403. Naquele tempo terrível, depois de quê? De finalizada a mediação de Jesus. Então, quando começa o tempo de angústia, finalizou o período de Jesus trabalhar como advogado. Os santos estavam à viver à vista de um Deus santo sem intercessor.
Então, os salvos, os 144 mil, eles estão, uma parcela viva, nós vamos ver isso lá no estudo das pragas, e a outra parcela morta. Eles, por isso que tem a ressurreição parcial, que é para completar, existe na Bíblia 3 ressurreições, a de 1 Coríntios 15, 53, que é a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 20, e a outra ressurreição de Apocalipse 20, versículo 11, que é a ressurreição 20 antes do 11 ali, 20 por volta do 8, 7, que é a ressurreição dos salvos, né? E dos salvos é essa de Coríntios, estou confundindo aqui, desculpa aí, minha irmã. Essa de Coríntios, que é dos salvos, e a de Apocalipse 20, versículo 11, realmente, que é depois do milênio, dos perdidos. Aí aparece uma terceira ressurreição, que é a ressurreição de Daniel 12, 2. Muitos que dormem no pó, não é todos, para completar o número. Dos que estão passando pela angústia de Jacó vivo, na 7ª praga, ressuscita esse outro grupo, completa-se todo mundo vivo e atravessa o resto da angústia de Jacó. Mas, quando começa a angústia de Jacó, começa então quando Jesus sai do santuário e termina a obra de expiação pelo seu povo, certo? Irmão, só um parênteses aqui, eu vi que muitas pessoas me procurou no particular, muita pergunta sobre os 144 mil. Olha, como daqui a alguns dias, quando a gente terminar essa sessão aqui, a gente vai ver se arranja aí um final de semana para fazer um seminário sobre os 144 mil. Eu vou precisar de 3 dias, porque o estudo é completo, é longo, é comprido e é complexo, mas é compreensível. Vamos explicar até o significado daquelas 12 tribos de Israel que está em Apocalipse capítulo 7 lá, tá bom? Que é 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo, sendo que o povo de Deus hoje não é Israel literal, é Israel espiritual. Então, a gente vai arranjar um tempo especial e vai fazer esse seminário para poder tirar as dúvidas a limpo de todo mundo. Vamos lá, então o Espírito Santo é retirado da terra. Temos aí na figura um símbolo de um pombo, né? Representando o Espírito Santo. O livro Patriarcas e Profeta, página 201, diz assim: quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Está claro aí? Quando Cristo cessar a obra dele. Ter-se-á, então, decidido o caso de toda a alma. Já finalizou a obra do juízo, certo? E não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça o solene silêncio. Vamos ver que solene silêncio faz aí, solene anúncio, né, digo. Vamos ver que solene anúncio se faz aí, diante dessa situação. Só um detalhe, irmãos. Às vezes você já vai estar fazendo essa pergunta aí, como algumas pessoas já fizeram. Irmão, mas se depois que a porta da graça fechar, mas se alguém tiver ainda vontade de se arrepender? Irmãos, grave bem uma coisa. João capítulo 14, para você já não precisar fazer essa pergunta, tá bom? Mas se alguém que desejar converter nas pragas porque está caindo, ou alguém desejar se converter porque agora está com vontade. Evangelho de João capítulo 14, no versículo que diz aqui, que o Espírito Santo, 16, né? Eu rogarei ao Pai para que eles mande para vocês um Consolador, para que esteja sempre com vocês. E o Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado, toda justiça e todo juízo, certo? Então, se o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, toda justiça e todo juízo, se o Espírito Santo for embora da terra, como que uma pessoa vai ter mais vontade de se arrepender? Como que uma pessoa vai ter noção do que é pecado? Como que a pessoa vai desejar um arrependimento e a salvação? Entendeu? Então, a partir do momento que o Espírito Santo for embora, é impossível se arrepender mais. É impossível se salvar. É impossível mudar de lado. Tá bom? Olha o solene anúncio aí que é feito. Vamos ver? Ainda continuando o texto do Patriarcas e Profeta, página 201. Quem é injusto, faça injustiça ainda. É Jesus que vai fazer esse solene anúncio lá no céu. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Aí diz ainda o Espírito de Profecia, diz assim: então o Espírito repressor de Deus é retirado da terra. Acabou. Então, está decidido em todos os casos. Ninguém vai ter vontade de se arrepender mais. E ninguém também dos salvos vai ter vontade de abandonar a verdade mais. O que foi decidido para sempre e não há mais retorno. Então aqui vemos a outra pergunta, tá bom? A gente coloca as perguntas para ficar didático no estilo da escola sabatina e você compreender a resposta melhor. O que perturbará a mente, né, dos salvos no tempo de angústia? É o livro Maranata, essa meditação, publicada em 77, né? Ela diz assim, a página 271.
Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam para destruí-lo, a angústia que sofre não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam, olha a angústia que os salvos vão passar, a mesma de Jacó lá, ó. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado. Por que, irmão, que eles têm esse receio? Sendo que eles já foram selados, receberam a chuva serôdia, têm consciência no período do alto clamor que receberam a chuva serôdia, e agora receio que não tem se arrependido de todo o pecado. Por quê? Porque o Consolador foi embora. O Espírito Santo foi embora da terra. E os salvos agora também não têm a presença do Espírito Santo mais, têm a proteção dos anjos, conforme Isaías 26, 21. Aí agora, por isso que eles não têm mais a certeza do perdão. Mas apesar de seus casos já ter decidido. Está vendo? Receia não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Na hora de digitar saiu esse tracinho aí, mas desconsidere isso aí. A promessa do Salvador: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É a promessa lá de Apocalipse 3, 14, né? Essa promessa que Deus fez. Percebeu? Então o que vai perturbar os salvos? Não é o medo da morte em si, é o medo de morrer e ter um pecado pendente. Entende? Então, e isso não pode acontecer conosco. Nós não precisamos ter medo de morrer, que os salvos não precisam chegar a esse ponto. Deve confiar em Jesus. Se é para morrer agora com a coronavírus, que seja feita a vontade de Deus. Se é para morrer na mão dos ímpios, que seja feita a vontade de Deus, né? Durante o alto clamor, decapitado o pescoço, como nós vimos no estudo anteriormente, né? Dias atrás. Se é para morrer no período da pregação do Evangelho, também. Agora a questão é que os salvos têm que tremer e temer, se é para morrer com um pecado em aberto. Aí não pode. E o medo deles é isso, porque o Espírito Santo agora não está mais na terra, confortando os corações e trazendo à mente a certeza da salvação. Eles receiam que tem algum pecado em aberto. E aí fica com medo de morrer. E por isso, então, vive essa angústia, essa aflição, dia e noite. Então, na próxima figura aqui, ó, o que vai perturbar? O texto de Apocalipse capítulo 3, vamos ler ele aí, está na tela, um senhor aí em aflição com Deus, né, dia e noite aí, ajoelhado, prostrado aí, diante de Deus, pedindo misericórdia, clemência. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: visto que guardaste a minha palavra. Isso aqui foi no final da igreja de Filadélfia, nesse final desse período, que os filadelfianos passou por aquela prova lá, nas vésperas do 22 de outubro, né, ter confiado, esperado que Jesus voltasse. Eles guardaram a palavra, eles não traíram o nome de Jesus, né? Visto que guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei. Quem? Todos aqueles que viveram um prazo do período de Filadélfia, e já iniciou Laodiceia, até o fim da história de Laodiceia. Então também eu te guardarei da hora da tribulação. Percebeu que essa hora não chegou ainda? Que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Então virá essa grande tribulação. Quando a Bíblia fala que estes são aqueles que vieram de grande tribulação, são essas pessoas aqui, ó, que vão passar pela essa grande tribulação das 7 últimas pragas, do tempo de angústia, e somente essa turma que foi aprovada no juízo investigativo vivo, que foram selados, receberam a chuva serôdia, pregou o evangelho em alto clamor para completar o número, e então esse grupo vai atravessar a grande tribulação, esse grupo vai passar pela angústia de Jacó, esse grupo vai passar pelas 7 pragas diante de Deus, e Deus os guardará. O mundo todo vai passar, é claro, mas Deus vai guardar esse grupo aqui, chamado pequeno rebanho, né? Ou remanescente, é um grupo pequeno, né? Ou os santos na luz, todos esses são nomes simbólicos, né? Ou como diz a irmã White, né? Lá no final da 7ª praga, ela diz assim: e nós, todos os 144 mil, dizemos aleluia, quando vimos a voz de Deus, né? E ele se aproximou de nós e disse: sua graça te basta. Então esse mesmo grupinho, é o mesmo grupo que começa lá a sofrer a perseguição, já no alto clamor, ela desenvolve mais e mais no tempo do período das leis dominicais, que vão acrescentando, vão ficando mais grave. No tempo de angústia piora o problema, e assim vai até no fechamento, até na volta de Jesus, digo, né? Na próxima figura, nós ainda temos a mesma pergunta: o que perturbará o remanescente? Embora o povo de Deus não esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofre não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receio não se terem arrependido de todo o pecado. Duplicou esse slide aqui, irmãos, é porque eu fiz esse estudo hoje e deu muito trabalho, muito texto, né? Aí eu acabei duplicando. Mas se foi bom ele aparecer aqui, eu vou dizer para você o seguinte, nesse texto aqui novamente: receiam de não terem arrependido de todo o pecado. Então eu digo para você, como nós estamos falando desde o primeiro estudo, se há pecados em sua vida abertos, que pecador todos nós somos,
e seremos até a volta de Jesus pecadores. O que não pode haver em nossa vida, na hora que o nosso nome for chamado? É pecado em aberto. O que é pecado aberto? É aquele pecado que você tem consciência que é pecado e você ainda não pediu perdão a Deus. E você ainda não abandonou. E você ainda continua praticando. Seja na ordem alimentar, na ordem vestuário, na ordem de mordomia, na ordem de reconciliação com os irmãos. Seja em qualquer esfera. Se você tem um tipo desse pecado em aberto e ainda não corrigiu esse problema, aí você corre grande perigo. Certo? Agora, pecador somos todos. E nós vamos ver que durante o tempo de angústia não deixaremos de ser pecadores. Só que não poderemos ter nenhum pecado mais em aberto. E nem poderemos cometer pecado porque não tem mais sacerdote para espiar. Não tem mais advogado para remover pecado do santuário. E não pode mais continuar entrando pecado no santuário. Depois do fim do juízo investigativo. Então, no tempo de angústia, ninguém mais peca. Ninguém mais pode cometer pecado. Apesar de, na consciência, todo mundo se sentir um pecador. Até a volta de Jesus vai se sentir um pecador miserável. Porém, a consciência não mais o acusa de que tem um pecado em aberto. Tem algo que ele deixou de fazer sabendo que tinha que fazer e não fez. Não pode haver isso. Então a figura seguinte é o seguinte, irmão Web, cujo título está aí, ó, os justos não têm pecados a confessar nesse tempo. Essa é a figura onde essa figura ilustrativa de uma mulher está aí clamando a Deus, pedindo misericórdia, dia e noite, né? Diz assim o Eventos Finais, 226. No tempo de angústia, se o povo de Deus, olha só, porque não pode ter pecado mais, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam o quê? Vencidos. Não pode ter pecado. Irmãos, existe infelizmente uma teologia nova aí agora, que tem surgido, essa teologia não é na nossa igreja, mas igreja semelhante aí. Ela tem dizendo assim, que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus e pedindo perdão. Não é verdade isso aí. Essa teologia não é de Deus, essa teologia é falsa, entende? Vai ter que ser pronunciado Apocalipse 22:11. Então como que você vai continuar pecando? Se lá diz quem é santo continue a santificar mais ainda, quem é imundo continue na imundícia mais ainda. Então tome cuidado com essa teologia que estão dizendo por aí. Uma igreja grande, também guardador do sábado, diz que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus. E não é verdade, está aqui o texto. Se tiver pecado após Jesus sair do santuário, vai ser vencido, vai ser esmagado. Porque não tem mais sumo sacerdote, não tem mais advogado, não tem mais intercessor, não tem mais sangue expiador. O nome quando passa, vai embora, não volta mais nesse nome. Já era. Julgou, está julgado. Então como que essa pessoa pode voltar a cometer pecado? Pecado conhecido, pecado voluntário. Não pode. Entenderam? Está aí o texto, Apocalipse 22:11, eu citei, que é quem está do lado de lá fica, quem está do lado de cá fica também. Ainda nessa folha aí, diz assim, ó, continuando o mesmo texto do Eventos Finais, na 226, por isso que começa a frase ainda com letra minúscula, porque é uma continuação daquela frase lá. O desespero suprimir-lhes-ia, o desespero de ter um pecado que não foi confessado, que não foi abandonado, ou se porventura pecasse ali, voluntariamente. A fé e acabar com a fé dessa pessoa. E não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Seus pecados, olha muito claro esse texto amarelo aí, seus pecados já foram o quê? Examinados e extinguidos. Acabou, passou uma borracha. Lá no juízo, não os podem trazer a lembrança. Então, graças a Deus por isso. Apesar do santo sentir dia e noite uma angústia de ter algum pecado em aberto, a mente dele não consegue lembrar de algum pecado que está em aberto. A mente não consegue lembrar. Por que não consegue lembrar? Porque já foram avaliados e apagados. Então, apaga do santuário o pecado que foi abandonado, que foi arrependido, que foi colocado em dias. Apaga de lá e apaga daqui, irmão, da memória da gente também. Você não vai lembrar. Digamos que você teve um problema com um irmão. E você foi lá, reconciliou, viveu em paz com ele. Pronto. No tempo de angústia, você vai ficar, será, meu Deus, que eu tenho algum pecado? Tenho algum pecado com fulano tal e com cicrano e com beltrano? Mas o pecado não vai vir na sua mente, por quê? Porque você corrigiu o problema a tempo. Agora, se você não corrigir o problema a tempo, nós vamos ver o que vai acontecer com você. Se você também viveu aí a vida toda atropelando os princípios da igreja, aí é claro, você não vai receber a chuva serolha, se você não corrigiu a tempo. Aí lá no tempo de angústia, nós vamos ver o que vai acontecer com aqueles que não corrigiram a tempo, tá certo? Mas todos os pecados que no dia de hoje pede-se perdão, arrepende, para de praticá-los, coloque em dias com Deus,
aí sim você está em paz com Deus. Por isso que eu volto a falar, Deus está dando essa oportunidade para as pessoas que estão enroladas, com seus dízimos atrasados, não devolvem, que estão enroladas com doutrinas complicadas que não vêm de Deus, que estão enroladas com a reforma do vestuário, como nós vimos no culto de sábado, não cobre mais as panturrilhas que Deus mandou cobrir, está lá na visão que ele deu para a irmã White. Então, as pessoas não estão mais vivendo os princípios, aí não estão cumprindo os requisitos bíblicos, aí sim, tem motivo de se preocupar, se não colocar em ordem hoje. Mas o tempo é hoje, viu? O tempo é hoje. E nós já estamos vendo aí que as leis dominicais já estão ventilando em vários lugares. Então você está tendo a oportunidade, as últimas horas de misericórdia de Deus, para passar seus pecados a limpo agora aqui na terra, antes que eles passem no céu. Muito bem, vamos à próxima figura. Condição em que o remanescente deve estar no tempo de angústia. Vamos ver qual é a condição que você tem que chegar lá, que eu tenho que chegar pela graça de Deus. Grande conflito 623. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Quando? Agora. A frase começa assim, agora. Por isso que volta a dizer, faça as reformas agora. É sua última oportunidade de fazer as suas reformas na sua vida, é agora. Continua dizendo o texto, nem mesmo por um pensamento, olha que coisa solene isso aqui, poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao pecado da tentação. Nem pelo pensamento você pode permitir que o diabo te leve a pecar. Te leve a deleitar em pensamentos impuros, errôneos, maus, cruéis, pensamentos egoístas, pensamentos de forma pecaminosa. Nem pelo pensamento o inimigo chegou a Cristo a levar a esse ponto. E nós vamos ler o texto, que é um texto que a irmã White diz assim, Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo, o que não tem nada em mim. E aí a Ellen White diz assim, essa é a condição que o povo de Deus precisa chegar no tempo de angústia. Vai ter que dizer a mesma coisa, irmão. Você tem que dizer a mesma coisa. Vem aí o príncipe desse mundo, Satanás, que ele não tem nada em mim. Não tem nada. Pela graça de Deus você mudou seu vocabulário é puro, não solta mais palavrões, não solta mais xingamentos, não fala mais gritarias dentro de casa, com seus parentes, seus amigos, seus familiares, com seus irmãos. Você não perde mais a paciência, você aprendeu aquele precioso dom do Espírito Santo, o domínio próprio está em sua vida. Então, nada, nenhuma falha no nosso caráter pode ser encontrada. Grande conflito 623. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Aí vem em Mateus 5,48, né? Sede perfeito como perfeito é vosso Pai, que estás nos céus. É o estágio, né? Condição em que o remanescente deve estar no tempo de angústia. Está vendo aí o clamor dessa mulher? Grande conflito, primeiro vamos ler. Mas Cristo declarou de si mesmo, olha o que Cristo declarou dele mesmo, aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tenha em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Satanás não achou uma falha em Jesus. Apocalipse 14:5, o que diz? Nenhum defeito achou na boca dos 144 mil. São irrepreensíveis diante de Deus. Por que, irmão, 144 mil é irrepreensível? Porque recebeu luz suficiente para não envolver e não ser simpatizante com nenhum partido político. Recebeu luz suficiente para saber que Deus estabeleceu regras em sua palavra para tudo. Então, como eles têm isso aí, na sua boca não se achou engano, na sua boca não achou erro, não achou falha. Em outras palavras, Apocalipse capítulo 14:5 são infalíveis do ponto de vista humano, na esfera humana. E quem vai dizer essas palavras é Deus, não são os anjos. Deus é que vai dizer isso do remanescente fiel, o povo de Deus. Olha aqui o grande conflito 623, esse texto na tela aí, ó, falando de Jesus. Jesus tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Olha o que eu citei aqui agora, olha o texto aí, ó, a solenidade do texto. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Qual é a condição? Aproxima-se daí o príncipe desse mundo, ele não tem nada com ninguém. Satanás não tem nada em você. Satanás não vai poder te acusar de nada no tempo de angústia. Satanás não vai poder te acusar. Olha, fulano tal tem um pecado ali, Senhor, está em aberto. Ele nunca confessou e nunca abandonou. O Senhor sabe muito bem
que ele tem vivido uma vida ímpia, de mundano, tem visto coisas erradas por aí, na internet, na TV. O Senhor sabe, então ele não é irrepreensível, Senhor. O outro ali, o Senhor sabe. Andou a vida toda pisando em falso, olha ali, se assemelhou com o mundo a vida toda e agora quer chegar nessa condição, na condição que não tem nada em mim. Então, meus irmãos, tomem cuidado, você, minha irmã, que às vezes simpatizou com o mundo, tem usado joias, tem usado esmaltes, tem se pintado de todas as formas possíveis, se assemelhado com o mundo, tem usado saia curta, tudo isso Deus vai pesar no juízo, viu? E Satanás vai falar, opa, isso aqui não é irrepreensível. Olha lá, Senhor, o Senhor ele tem luz suficiente e faz tudo ao contrário. Como que ele é irrepreensível? Então aqui, ó, esta é a condição, grave bem isto, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Tá certo? Então eu volto a dizer, Deus está te dando esse espacinho de tempo para você ver e rever. Tudo que tem que ser resolvido é agora. É agora ou nunca. Vamos agora ver esse próximo ponto aqui agora. Muitos serão removidos no tempo de angústia, tá bom? Eventos finais 220. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação, que é o mesmo tempo de angústia, venha sobre o nosso mundo. Isaías 57:1, olha que texto interessante aí que Ellen White comenta esse texto, lá nesse livro aqui, Eventos Finais, e no Mensagem Escolhida ela comenta esse texto aí a respeito da remoção por parte de Deus dos fiéis, tá certo? Isaías 57:1, vamos ver o que diz aqui. Diz assim, ó, perece o justo vai morrer, e não há quem considere isso em seu coração. As pessoas não vão pensar, não vão avaliar que é Deus que está removendo. Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Então, irmãos, nós já falamos, né? De repente esse coronavírus pode ser uma providência de Deus para tirar os idosos e as crianças. Por quê? Muitas crianças, como nós lemos os textos do estudo sobre o autoclamor, você tem que voltar lá, muitas crianças vão participar na chuva serôdia, vão pregar intensamente. Porém, no finzinho da chuva serôdia, o que Deus vai fazer com essas crianças? Vai removê-las, porque a tribulação é intensa, as crianças não vão poder suportar. Então Deus remove, depois que as crianças vão pregar no alto clamor, completar o número de 144 mil, Deus remove as crianças, recolhe os idosos também e vão dormir no pó. Para que nesse período aqui eles não venham a ter que sofrer, porque não vai aguentar, né, irmãos? É um ano de tempo de angústia, um ano fugindo, um ano se escondendo, um ano passando dias sem comer, meses talvez aí, só Deus é que sabe, sem tomar banho, sem fazer uma higiene apropriada, porque vai ter que morar nas montanhas, nos matos. Nós vamos ver na sequência aqui. Então, as crianças não aguentam suportar essa aflição tremenda. E talvez os idosos também não. Então, por isso que Deus vai remover essas classes de pessoas. E quem sabe, o coronavírus é o meio de remover? Nós não sabemos. Só Deus é que sabe. Por isso que as coisas têm encaminhado e parece que tudo está encaminhando, né? Pouco a pouco. Nós vamos descobrindo, como diz o Espírito de Profecia, é com o desenrolar das coisas. Olha o que diz aqui o outro texto aqui do Mensagem Escolhida 259, ó. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia, tá vendo? São os pequeninos, talvez aí as crianças de 5, 6 anos de idade, 7, não sei uma idade específica, não está escrito, né? Mas os pequeninos, os bebês, criança de 2, 3, 4 anos de idade, havemos de ver de novo nossos filhos, tá vendo? Mas se preocupa não que está salvo, né? Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los. Na pressa aí faltou um acento no selo, né? De reconhecê-los nas cortes celestes. Então é assim que vai funcionar as coisas. Deus vai remover as crianças logo no início do tempo de angústia, logo pouco antes ali, pouquinho antes. Deus remove todos eles, aproveita alguns na chuva serôdia e depois remove. Então os pais não vão nem chorar tanto, porque eles receberam a chuva serôdia, eles vão entender que é providência de Deus, tá certo? Vamos à próxima figura aí nesse momento. Os ímpios perseguem os fiéis por toda parte. Como a angústia de Jacó começou, com ela vem as pragas, que isso é um estudo à parte, nós vamos fazer, mas é só para você entender por que os ímpios vão na cola do povo de Deus, porque as pragas estão caindo na cabeça deles e dos salvos não, então eles
vão no encalço do povo de Deus. Primeiros escritos 283, ó. Veio em seguida a multidão dos ímpios, cheio de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, atrás dos ímpios, compelindo os primeiros ímpios para matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam, continua o texto, primeiro escrito de novo, deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos. Isto seria impossível. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar e também fazendo com que os anjos maus que os cercavam de todos os lados caíssem para trás. Está vendo? A guerra aqui agora, a guerra espiritual. Por isso que Deus agora, depois do tempo de angústia, não morre mais ninguém. Como foi a pergunta do irmão que fez anteontem, né? No assunto do alto clamor. No assunto do alto clamor morre, porque o sangue dos mártires é semente. Fechou a porta da graça, Deus não permite que um fio de cabelo venha cair da cabeça de ninguém mais. Por quê? Não vai se converter mais ninguém. Aí, nesse período, os ímpios vão vir cercando todos os lados. Aí, e os anjos maus por trás, né, em forma humana. Os anjos de Deus em forma humana também, com forma de guerreiro, vão aparecer do nada, ali, do lado dos salvos. Pede para os salvos se afastar e os anjos de Deus vão dar uma surra, fazer os ímpios caírem tudo por terra, derrubar os anjos maus, porque eles são mais poderosos, os anjos de Deus. Então a guerra aqui é espiritual, agora a guerra é de Deus, não é mais nossa, entende? E aí por isso que nesse período aqui ninguém morre mais não. E é nesse período que nós vamos ver que as espadas vão cair ao chão, como o irmão fez a pergunta anteontem, né? E aí ele vai entender agora a sequência dos acontecimentos. Na próxima figura nós vamos ver aqui que o clamor dos 144 mil no tempo de angústia é intenso. Meditação matinal, refletireis poder, página 339, diz assim, ó. A seguir, ouvi-os, o povo de Deus, o remanescente, clamarem fervorosamente ao Senhor, através do dia e da noite, igual Jacó lá, ó, sem parar. Seu clamor não cessava, dia e noite, clamando a Deus. Ouvi as palavras, olha irmãos, até as palavras da oração foram profetizadas para Ellen White, lá no passado. Tua vontade, ó Deus, seja feita. Se for para a glória do teu nome, abre um caminho de escape para o teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte. É o clamor dos 144 mil. Olha a oração deles, continua assim, ainda na 339. Teu braço, porém, pode operar a salvação. É a oração dos salvos. Essas são as palavras de que me recordo. Percebeu? Até as palavras da oração dos salvos na angústia de Jacó, a mensageira do Senhor teve a oportunidade e o privilégio de ir ao futuro e ouvi-las e vê-las. Todos pareciam ter intuição profunda, o povo de Deus, de sua indignidade e manifestavam inteira submissão à vontade de Deus. Percebe, irmão? Esses grupos aqui agora estão inteiramente submissos a Deus porque aprenderam a estar inteiramente submisso hoje. Se você é submisso a Deus hoje, lá também você vai ser. Se você não é submisso hoje, nem lá você vai estar. Entretanto, como Jacó, cada qual, individual, sem uma única exceção, todo mundo, no planeta todo, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Então o salvo não sabe, né? Eles não sabem que Deus não vai permiti-lo que ele morra. Por não saberem, eles clamam e clamam dia e noite. E Deus acompanha de perto. Deus não permite que eles vão morrer. Nenhum vai morrer mais. Nem de febre, nem de coronavírus, e nem de câncer, e nem pela mão dos ímpios. Não morre de mais nada. Mas Deus vai permitir essa aflição aí. Agora nós vamos ver o porquê que Deus vai permitir isso também. Tem um propósito divino por trás disso aí. Nessa figura ainda encontramos aqui, ó, o clamor dos 144 mil aumentará, mais ainda. Refletireis poder, meditação matinal, página 343. Os justos não cessarão seus fervorosos e agoniados clamores por livramento. Não para, irmão, não para. Eles não conseguem lembrar-se de pecados específicos, mas podem ver apenas pouco bem em toda a sua vida. Percebeu o que é ter a condição pecaminosa, o que é saber que é pecador? Você não vai conseguir lembrar de pecado aberto em sua vida, mas você vai reconhecer que é um miserável pecador que não é digno de nada. Mas o pecado não vem à lembrança mais, porque você confessou, abandonou, alma lavada pelo sangue de Cristo, mas você reconhece que não é digno de nada, que é um pecador. Você vai continuar com esse pensamento até a volta de Jesus.
Grave bem isso aí. Mas podem ver apenas pouco bem em toda a sua vida. A gente sabe que a gente não é bom, irmão. Ninguém é bom, bom é só Deus, como disse Jesus. Os seus pecados foram antecipadamente a julgamento. Olha aí. Primeiro já passaram pelo juízo, foram julgados, avaliados, apagados, perdoados, e lhe foi dado perdão. Por isso que eles não pecam mais, entendeu? Mas também não se consideram, eles não se consideram pessoas que no estado que não são mais pecadores. Ninguém vai se considerar. Vai continuar considerando um pecador até a volta de Jesus, apesar de não ter pecado em sua consciência, que faça lembrar. É como eu poderia perguntar para você, você se considera um pecador agora? Sim, eu também me considero um pecador agora. Agora eu pergunto para você, você tem lembrança nítida e clara em sua mente de que hoje de manhã você transgrediu a lei de Deus voluntariamente? Que você quebrou a lei de Deus voluntariamente? Que você cobiçou alguém conscientemente? Que você roubou, que você matou, furtou, xingou palavrão, perdeu a paciência e gritou dentro de casa? Se você não tem consciência que fez isso, você percebeu? Você não cometeu pecado nesse sentido. Mas isso não te deixa de dizer, isso não faz de você um santo que não é pecador. Você é um pecador, só que você não é um pecador que tem pecados abertos, voluntários. Compreendeu? Pecados conscientes, que você sabe o dever que tem que fazer e não faz. É isso que o 144.000 tem que chegar nessa condição. Que a mente dele, baseado num está escrito, no assim diz o Senhor, diz que a mente dele não o condena. Porque tem muitas mentes por aí que já estão cauterizadas no erro. Aí, mas minha mente não diz que isso é pecado, mas a palavra diz que é. Entende a diferença? Então não é a mente sua não é um guia seguro. Guia seguro é a palavra de Deus, e só, mais nada. Nem você não pode confiar nem em você, vai confiar nos outros. Então você tem que, diante da Bíblia, da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, dizer assim, estou errando aqui. Aí sim. Agora, diante da Bíblia, de um assim diz o Senhor, você tem que trabalhar em cima do assim diz o Senhor. Fora disso, você pode confiar no perdão de Deus. Tá certo? RP, a mesma meditação, 343. Os seus pecados, o dos salvos, foram levados para a terra do esquecimento. Para onde está? Como diz o livro de Ageu, né? Está no mar, debaixo do oceano. E eles não conseguem trazê-los à memória. Nem que você tentar lembrar um pecado, você não vai conseguir nessa época aqui. Ó. Porque Deus apagou da sua memória, Deus deletou. Só Ele sabe a função delete na mente da gente. Né? Continua dizendo, veem-se os 144.000 nessa época, né? Ameaçados de destruição certa. E, como Jacó, não permitirão que sua fé se debilite. Porque suas orações não são respondidas imediatamente. Deus não responde à nossa oração imediatamente. Deus não vai falar assim, nos dá assim um consolo, né? Não, fica tranquilo, seus pecados já foi perdoado, não tem mais nada em débito comigo. Então Deus não responde na mesma hora. Por quê? Para não criar no povo de Deus uma sensação de comodidade no tempo de angústia. E Deus não quer que isso aconteça. Se não criaria essa sensação de comodidade, a gente não ia fugir e ia até permitir que os ímpios nos matassem. Entende? Então Deus não quer que ninguém morra e para isso remove da mente a sensação do perdão, apesar de não ficar na mente nenhuma condenação, nenhum pecado em aberto. Então os salvos não tem nada que o condena, mas também está removido a sensação do perdão. Aí eles ficam em aflição dia e noite, mas não lembram de pecado que o condena. E então, por ficar entre um e outro, fogem com medo da morte. Então esse é o clamor todo que vai se dar. Na próxima figura aí, RP 343, começa assim, embora, refletirei esse poder, né, meditação, embora sofram as ânsias da fome, os 144.000, porque aí já é outro, nós vamos falar lá nas pragas, é outra situação que vamos passar muita fome, irmão. Quem não está acostumado a passar fome aí vai ter que aprender. Não pararão suas intercessões, apegam-se à força de Deus, como Jacó se apegou ao anjo, anjo com A maiúsculo porque está se referindo a Jesus, a Miguel. E a linguagem de sua alma será, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó passou quanto tempo? Quase um dia, né? Uma noite inteira. E o povo de Deus, um período de um ano, lutando com Deus, dia a dia, noite e noite. É uma aflição tremenda, né? Agora chegamos aqui a esse quadro tremendo também. Meditação matinal, refletirei esse poder, página 340. Cristãos professos confessarão o seu desespero. Agora sim, aquela turma que nunca quis fazer as reformas em sua vida, olha o que vai ser deles aqui agora. Os cristãos professos, ex-reformistas, ex-adventistas, ex-cristãos em geral, que não quiseram se juntar ao remanescente, os cristãos professos que chegaram ao tempo de angústia, sem estarem o quê? Preparados, sem mudar de vida, sem transformar o caráter, sem fazer as reformas necessárias,
confessarão seu desespero, os seus pecados perante o mundo com palavras de angústia consumidora. Tá vendo aí? Por que a gente bate na tecla para fazer a mudança? É hoje, é agora que tem que chegar à condição de irrepreensível. Ao passo que os ímpios, o que os ímpios vão fazer para cima dessa turma aqui que foi a vida toda da igreja? Exultam de sua agonia. Meu irmão, os ímpios vão zombar de muitos que nunca deram valor às horas da graça preciosa para se reformar, que nunca valorizaram as advertências que vieram do púlpito, que nunca valorizaram os conselhos que o pastor e que o obreiro foi dar para ele na casa dele, que nunca procurou corrigir seus erros e suas falhas, que até zombou do pastor, zombou do obreiro, criticou. Olha o que vai vir para eles aí. Zombaria e opróbrio por parte dos ímpios para cima dele. Continua o texto da inspiração. O caso destes é como? Sem esperança. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia, estará decidido o caso de cada pessoa e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado e corrupção ninguém mais. Será que é preciso, irmão, a gente levar um choque espiritual para ver que se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração? Deus está apelando, irmãos, Deus está gritando, se Deus pudesse, até um anjo literal sairia do céu para vir aqui falar conosco. Mas Jesus disse que ainda que um anjo fizesse isso, né, o povo não creria, porque tem Moisés e os profetas, tem a palavra. Então, meus irmãos, Deus está clamando, Deus está gritando, Deus está implorando, porque Deus não quer que você se perca, Deus não quer que ninguém se perca. Mas até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando o povo vai ficar dividido? Até quando o coração vai ficar em cima do muro? Até quando as pessoas não vão decidir? Nós vamos ter um pequeno tempo de paz, irmãos, é pequeno mesmo, logo agora, logo em breve, para poder fazermos aí a última remessa de pregação, os últimos batismos, completar o número e logo na sequência vinha a sacudidura. Nós vamos ter os últimos momentos, irmão. Aproveite esses últimos momentos. Talvez essa é a última chance que Deus está te dando. É aquele homem que entrou em Jerusalém, lá segundo a profecia, que falou para o povo, arrepende-te, arrepende, que caminhou em Jerusalém vários dias. E depois ninguém nunca mais ouviu a voz do homem e de repente o exército veio, cercou e pegou todo mundo. O exército está nos cercando, irmão. Nós estamos vendo isso aí no Goiás e em alguns outros estados. O exército romano, entre aspas, está nos cercando. Estamos ouvindo a tropa dos cavalos. As coisas estão se apertando, irmão. Ouvi. Se hoje ouvides a voz, não endureçais o seu coração. Jeremias 8:20, passou a cega, essas pessoas, ex-membros da igreja, vão dizer, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que tristeza, né? Então todo mundo vai reconhecer. Aqueles que não receberam a chuva, esse ele vai reconhecer só nessa época aqui. Bom, temos aqui agora a próxima figura. No tempo de angústia, os fiéis fogem para as montanhas. Primeiros escritos 282. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de quê? De fome e sede. Porque as pragas estão caindo na cidade, né? Uma atrás da outra, devastando os milhares e os milhões de pessoas. 10.000 vão cair de um lado, 1.000 vai do outro, mas tu não será atingido nessas pragas. Então aqui, meus queridos irmãos, nós entendemos. Hoje, como nós falamos nos estudos anteriores, né? Quem pode, é o apelo do Espírito de Profecia, quem pode sair da cidade grande, saia hoje. Quem não pode, na sacudidura é a última oportunidade e vai para cidades menores. E nessa época aqui, quando a porta da graça se fechar e o tempo de angústia começar, aí vai cumprir esse texto aqui. Vamos fugir das cidades e vilas, que já estávamos, né? As cidades menores, aqueles que estarão, e vilas. E então sai dela e vai para onde agora? Agora, lugares mais solitários. E você viu que ontem, no estudo de ontem, que os salvos vão entender quando é o momento de ir para as montanhas. Então não entre em desespero, achando que agora é o momento de ir para as montanhas. Calma, tenha paciência. Coloque cada coisa dentro do seu devido tempo. O momento de ir para as montanhas, para os vales, para as matas, é só quando a porta da graça se fechar. E quando ela vai se fechar? Quando Jesus sair do santuário celestial. E quando Jesus sair do santuário celestial? Como que eu vou saber? Aí você viu no estudo de ontem, não viu? Que a escuridão vai bater sobre a terra. Se você não viu, está vendo o vídeo de hoje pela primeira vez, aconselho você a voltar nos vídeos anteriores para você ter uma linha de raciocínio correta, tá bom? Então os salvos, Deus apagou a luz, o sol. Opa, ao meio-dia. Os salvos entendeu, a porta da graça fechou, o número completou, vai começar o tempo de angústia. Então, ó, foge para as montanhas.
E lá não precisa preocupar, portanto não há necessidade de levar arroz, feijão, até porque esse não vai ser nosso alimento, né, nesse período, né? Não é necessário levar frutas, não é necessário levar nada, biscoito, nada, não é necessário. Nós vamos sair só com a roupa do corpo e nada mais. Talvez nem juntos, parentes e amigos não vai poder sair junto, porque cada um vai estar numa direção, mas nas montanhas Deus vai providenciar o alimento para nós. O remanescente receberá a proteção dos anjos. Patriarcas e Profeta 256. No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Isaías 41, 17, vamos ver? Então não precisamos preocupar com essa época, porque Jesus vai providenciar tudo para nós. Isaías 41, 17 nos diz assim: os pobres e necessitados buscam água. Aqui é o remanescente, viu? Mas não há água, porque a água virou sangue. Não há água, secou tudo. A sua língua se seca de sede, porque vamos passar sede, não vamos é morrer de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Está vendo? Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Deus não vai desamparar o seu povo. Pode ficar tranquilo que ninguém morre de sede, ninguém morre de fome, mas vai passar um pouquinho de sede, viu? Mas os anjos vão nos proteger. Temos ainda a mesma figura com o anjo cobrindo aí, para dar uma ideia de que os anjos vão nos proteger. História da Redenção 129. Pão e água. É tudo o que foi prometido ao remanescente no tempo de angústia. Então, é tudo. O que foi prometido para nós? Pão e água. Não foi prometido pão, água, travesseiro, cobertor, cama. Não. Cesta básica. Não foi prometido isso, não. Não foi prometido uma escova de dente, creme dental, um sabonete, uma toalha. Pão e água, só o necessário para sobreviver, meu irmão. Só o necessário, nada mais. Pão e água. E esse pão aqui não é pão literalmente, não. Pão aqui é o símbolo de alimento, tá certo? Então, essa aqui vai ser a fase que nós vamos viver aí no cru. É a terceira fase da alimentação do Elias. É a fase que nós vamos passar ali agora sem alimentos derivados de animal, nenhuma espécie. Nada de leite, nada de ovos, nada, de requeijão, nada de iogurte. Então é a terceira fase do Elias, é a fase dos alimentos crus. Deus vai providenciar lá as frutas silvestres para nós, as frutas do mato, e os anjos vão nos dar ali a água do ribeiro, né? E assim nós vamos sobreviver, apenas o suficiente para sobreviver. Então não é como hoje na nossa casa, que toda hora que der fome, vai na despensa, tem comida, vai na geladeira, tem comida. Aqui não, aqui é o anjo que vai providenciar o alimento para nós na hora que Deus autorizar. Então você vai ficar um períodozinho com fome, para poder saber o que é dependência de Deus, tá certo? Jesus ficou 40 dias, né, sem comer. Por que a gente não pode ficar 1 ou 2 dias sem comer, ou 3, né? Então não se preocupe, o importante é que a fé não vacila mais. As armas dos ímpios agora cairão impotentes. Olha só aqui, 1 escrito 34. Vamos ver que nesse momento aqui agora, os ímpios partem para cima para matar o povo de Deus. Aí agora tudo vai cair por terra. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas. Mas fomos perseguidos pelos ímpios. Porque os ímpios sabem que a gente não guardou o domingo, que a gente não recebeu o sinal da besta. Mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas, nas cidades pequenas, nas vilas que os santos estavam morando. Entraram nas casas dos santos com espada. Aí a expressão espada é genérica. Espada, metralhadora, todo tipo de arma. Faca, facão, punhal. Eles ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se, caiu ao chão, tão impotente como a palha. Tá aí, irmão? Entendeu? O irmão que fez a pergunta para nós anteontem, se ele está assistindo. Então é neste período que a porta da graça já se fechou e a praga começa a cair. Os ímpios, então, em cima do decreto dominical de morte, né? Decreto universal de morte, sai para matar o povo de Deus em todas as direções. E aí, como não tem mais conversão de ninguém, em nome de Jesus, pare. Vai cair tudo por terra. Ímpio, com espada, com tudo. Lembra que Jesus, uma vez, no jardim do Getsemane, chegaram os soldados e lá estava Cristo e os discípulos. E aí, os soldados chegaram lá e Jesus perguntou de longe: a quem buscais? E aí o soldado respondeu de lá: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: sou eu. Vai lá na sua Bíblia, quando Jesus diz assim, sou eu, caiu todo mundo por terra, porque a glória de Deus irradiou sobre Cristo. E caiu todo mundo no chão, só com uma palavra, sou eu. E a glória de Cristo estará resplandecendo no rosto dos 144 mil. E então, no momento de maior aflição, quando a sua vida for colocada em perigo, eles vão dizer: em nome de Cristo, caia tudo, e tudo cairá, porque o nome de Cristo tem poder. Olha aí, as armas dos ímpios cairão impotentes, está vendo aí? Os ímpios com metralhadora, armas pesadas, as armas tecnológicas da nossa época. Primeiros escritos 283. Em alguns lugares, fazendo referência ao decreto universal de morte,
Antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar, mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Então, nesse período não precisa ter medo, não há necessidade de temer, porque agora a luta de Deus não é nossa, né? Na próxima figura, no tempo de angústia, os santos não morrem mais. Primeiros escritos 284. Olha por que não morre. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela trasladação. Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar aos santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. Vamos ler aqui Lucas. Percebeu por que Deus não vai poder permitir matar? Porque se eles matassem, eles iam ficar felizes da vida. Ela matou um santo e não serviu para nada, só para humilhar o nome de Deus. Então Deus não permitirá isso, jamais. Evangelho de Lucas 21, versículo 17 e 18. Vamos ver o que diz aí. Diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Irmão, nós vamos saber o que é ser odiado por causa do nome de Jesus. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Jesus disse isso no tempo dos discípulos, mas não se cumpriu com os discípulos, porque todos morreram, foram martirizados, com exceção de João. Então, alguém diz assim, Jesus mentiu? Não, Jesus disse aqui para o fim. É para o fim. É depois que a porta da graça for fechada, então nós vamos ser odiados, execrados, expulsos de tudo quanto é lugar. Então, nesse período aí, sim, não cairá nada. Ou seja, nossa vida não vai ser atentada mais para morrer. E o que vai acontecer, irmãos? Olha só o que vai acontecer nesse tempo. Que coisa tremenda nessa figura aí. Satanás, nessa época, no período das pragas, personificará a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 24. Olha o que vai acontecer aí nesse período tremendo de prova. 24, 24 a 26. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Claro que isso aqui tem uma época que vai crescendo cada vez mais, né? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele estará no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele estará no interior da casa, não acrediteis. Então, Satanás vai personificar Jesus voltando. Por quê, irmãos? Vamos ver aqui por quê? Olha o grande conflito aí. Próximo texto, página 624. O que diz? Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse capítulo 1. Olha só que coisa tremenda, né? A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoam nos ares a aclamação de triunfo, Cristo veio, Cristo veio. Que coisa terrível, né? Por pouco não enganaria os escolhidos, mas eles já estão julgados, selados, salvos, né? Não vão enganá-los. A humanidade toda o adorará, Satanás, olha aí, como se fosse o próprio Cristo. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Então Satanás vai fazer todo aquele processo lá que Cristo fazia, tudo para personificar Jesus. Olha o outro texto ainda, na 624. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Ainda vai dizer, né, que foi isso mesmo, o mundo está certinho no caminho correto do domingo e que ele mudou. Aí a humanidade vai entender que é Jesus, por isso que vai matar os santos, tentar matar os santos, estando assim prestando uma homenagem a Cristo. Será um engano quase universal. Página 624 do Grande Conflito. O diabo declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase universal. Irmãos,
os anjos maus, eles vão transfigurar em anjos de luz e vão aparecer para os santos nessa época, dizendo que são anjos de luz e que veio avisar uma ordem de Jesus que mudou realmente o sábado para o domingo. Quer dizer, Satanás vai tentar o povo de Deus de todas as formas, só que o povo de Deus não vai cair nessa mais. 624 é a página, é o capítulo que fala do tempo de angústia, que tudo isso vai ocorrer no tempo de angústia, tá certo? Para você se situar diante desse acontecimento aí que eu extraí de lá, do capítulo do tempo de angústia. Satanás não pode imitar o quê? A vinda de Cristo em total perfeição. Ele não consegue fazer isso, é claro. Jesus vem nas nuvens de glória, ele vai aparecer nas praças, nas ruas, andando a pé. 625. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente no mundo todo, né? Testemunhada pelo mundo inteiro, tá certo? Então, nós podemos perceber que Satanás não vai poder conseguir imitar a volta de Jesus em glória, tá certo? Então esse engano não vai ser universal, ele não vai vir nas nuvens, Satanás vai vir nas ruas, nas praças. Agora olha aqui, qual o propósito de Deus em que seu povo passe pelo tempo de angústia? O irmão uma vez perguntou, acho que foi o irmão Renato Camargo, então se você está ouvindo, irmão Renato, está aqui o motivo por que Deus vai permitir que nós venhamos passar por um tempo tão cruel e tão difícil desse, mesmo já estando salvo, selado e com a chuva serôdia, né? Nossa alta vocação, meditação matinal, 321 é a página. A grande obra a ser feita pelo povo de Deus, antes que eles estejam preparados para a trasladação. Então o tempo de angústia antecede a trasladação. O calor da fornalha precisa ser forte sobre alguns, a fim de revelar a escória. Vamos dar uma pausa aqui, para poder entender e situar os textos dentro do contexto. Fechou a porta da graça, você já foi julgado, não tem mais pecado, não tem mais erro, não tem mais fala de caráter aberto. E como que, no período do tempo de angústia, Deus permite que isso intensifique para revelar a escória? Como assim? Irmãos, há defeitos de caráteres conhecidos e defeitos de caráteres não conhecidos. No tempo de angústia, Deus vai permitir que os defeitos de caráteres não conhecidos sejam eliminados, a escória, entende? Para chegar na fase da volta de Jesus imaculado. Ou seja, não há mais pecados abertos. Eu poderia dizer para você hoje que não tem luz, para uma pessoa, por exemplo, que não tem luz do sábado. Ele não tem um pecado aberto quando não guarda o sábado, porque ele não tem a luz do sábado. Mas é um pecado, mas não é aberto. Ele morre sem guardar. Ele vai ser julgado e salvo no santuário celestial, porque ele não conheceu essa luz. Se ele vivesse, teria oportunidade de conhecer a luz. Então, com os 144.000, o processo é esse. Há alguns erros no nosso caráter que nós não temos luz ainda. Quando eu digo nós, é todo o ministério do movimento de reforma. Não temos luz ainda sobre esse assunto, né? E por não ter luz, Deus também vai permitir que no tempo de angústia, esses pequenos erros comuns, simples, que o tempo de angústia nos leva a uma aflição tão tremenda, uma comunhão com Deus tão próxima, tão íntima como Jacó, que vai eliminar todas essas escóriazinhas mínimas que nós não sabemos que é errado. Então é para isso o tempo de angústia. Olha aqui o outro texto. O plano de Deus é que reflitamos a perfeita imagem de Cristo no tempo de angústia. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Então, perfeitamente, Jesus precisa refletir-se sobre nós. Lembra que Jesus disse para os discípulos? Tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, para nós hoje também, Jesus diria para nós, dos 144.000, olha, meus filhos, tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, por isso, está reservado o tempo de angústia, para que lá vocês removam toda essa escória aí, que hoje vocês não têm condições de suportar, de saber, de ouvir. Então, lá vocês vão ser eliminados, essa sujeira de vocês. Bom, agora chegamos nessa figura aqui. O tempo de angústia termina com a vinda de Jesus, com a segunda vinda de Jesus. Começa no começo das pragas, quando Jesus sai do santuário, e vai até a volta de Jesus, o tempo de angústia. Primeiros escritos, página 16. Todos os rostos empalideceram. Olha só, os rostos ficaram pálidos. O dos 144.000.
A quem Deus havia rejeitado se tornaram o quê? Negros. Percebeu a diferença? O dos ímpios ficam negros. O dos 144 mil fica pálido, porque Jesus estava chegando nas nuvens dos céus. Aí o tremor é imenso. Todos nós exclamamos então, quem poderá estar em pé? A pergunta dos 144 mil é essa. Então, estão as minhas vestes sem manchas? Todo mundo tem consciência que é pecador. Então os anjos cessaram de cantar e houve algum tempo terrível de silêncio, né? De terrível silêncio. Quando Jesus falou, os santos já estão agora cara a cara com Cristo, meu irmão, nas nuvens dos céus. Com esse corpo aqui nosso, com esse corpo pecaminoso, né? Com essa mesma carne humana. Aí Jesus de lá responde, quando a nossa pergunta é, quem poderá estar em pé na volta de Jesus? O próprio Jesus responde, aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Jesus fala. E nesse momento há um solene silêncio. Os 144 mil reconhecem que são pecadores, que não é puro. Aí Jesus então responde, minha graça vos basta. Percebeu? A graça de Jesus acalma a nossa consciência, alivia e nos dá agora, vocês estão salvos, em outra palavra. Vocês estão salvos para sempre. É isso que Jesus quer dizer. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então mais e mais a nuvem vai se aproximando e nós vamos contemplando Cristo mais em glória. Então Cristo fala isso a uma certa distância para podermos suportá-lo, senão a gente também não suporta. Enquanto dos ímpios já estão negros, pavoroso, o sangue do corpo todinho sobe para o rosto. Imagina aí, 6, 7 litros de sangue, tudo no rosto. Aí o rosto fica negro mesmo, né? É isso que vai acontecer com os ímpios. Pavor e medo. E eles vão pedir para as pedras caírem na cabeça deles. Enquanto que os salvos ficam pálidos, amarelos, branco, de susto, né? De angústia. E aqui nessa angústia de Jacó, só um parêntese, como ela termina só na volta de Jesus, Jesus volta só no fim da 7ª praga. No começo da 7ª praga, nós estudamos nos estudos aí, mas nós vamos ver lá na frente, que Jesus ressuscita Caifás, Anás, os soldados que o crucificaram e o grupo dos 144 mil, para que todos estejam vivos e o número se complete, senão não haveria sentido para Jesus. Irmãos, se o número não fosse literal, irmãos, se o número fosse só simbólico, não haveria sentido Jesus ressuscitar o grupo dos 144 mil que estão mortos, ressurreição de Daniel 12:2. Para que Jesus ressuscitá-lo antes dele voltar, no começo da 7ª praga, se Jesus não voltou? O motivo é porque eles são as primícias do Cordeiro, eles estão todos vivos. E eles estarão todos vivos porque ressuscita aqui no começo da 7ª praga. São 360 dias, um ano de praga. Para 7 pragas, uma média de 50 dias cada praga. Então, eles têm que ressuscitar muito antes de Jesus voltar. Percebeu aí? No começo da 7ª praga, um espaço de mais de um mês. E eles ainda estão na angústia de Jacó, porque a angústia de Jacó não acabou. No começo da 7ª praga, ela ainda está intensa. E eles ressuscitam fugindo porque os ímpios querem matá-lo. Ressuscitam com aquele clamor, com aquela angústia. Tem algum pecado em minha alma? Tem algum pecado em minha alma? Tem alguma coisa que ficou aberta? E dia e noite. A diferença é só o espaço de tempo, que eles passam menos e o restante que ficou vivo, no alto clamor, passa o ano todo. A diferença é essa, só um espaço de tempo. Mas todo mundo tem que passar pela angústia de Jacó, porque a Bíblia diz, estes são os que vieram da grande tribulação, estes são os que servem o Senhor do templo. Apocalipse capítulo 7 fala, entra em conexão com o primeiro escrito que diz, quando os 144 mil, a grande multidão, foram entrar no templo, Jesus falou o quê? Você se lembra do texto, não se lembra? Jesus disse, opa, para, aqui no monte, aqui no templo, só entra os 144 mil, que são aqueles lá de Apocalipse capítulo 7, versículo 12 e 13. Percebeu? Os que estão no templo, louvando a Deus dia e noite. Então, é os que vieram da grande tribulação, que entram no templo, conforme o primeiro escrito. Então, percebe que não há discrepância na Bíblia e no Espírito de Profecia? Não há incoerência? É nós que temos que entender e colocar os textos e montar o quebra-cabeça. Tá aí, ó. O tempo de angústia termina com a segunda vinda de Jesus. Vamos ler o texto de Jeremias 30, versículos 5 e 6? Olha a experiência aí do tempo de angústia, tremenda experiência, né? Do passado, que Jeremias escreveu, vendo a experiência dos santos. Vamos ver lá, Jeremias 30, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai e vede, se há um homem que tem dores de parto, então por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz,
E por que se tornaram macilentos todos os rostos? Macilentos é pálidos. Aqui é os 144 mil. Está com o rosto pálido, macilento, em pânico e desespero até certo ponto, né? Porque está vendo Jesus em pânico, em angústia de Jacó. Essa é a experiência. Os rostos pálidos e macilentos. E aí no versículo... É o 5 e o 6 mesmo, né? É só esses dois mesmo. Mas o versículo 7, porque aquele dia será tão grande. Por que é grande? Porque é o período de um ano, conforme Isaías 34, 8, conforme Apocalipse 18, 8, né? Não há outro semelhante, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela, tá certo? Jacó já tinha morrido no tempo de Jeremias e passado. Por que Jeremias escreve isso aqui, que será angústia para Jacó, se Jacó nem vivia mais? Porque Jeremias está falando aqui de um tempo profético do futuro que o povo de Deus ia viver e ia passar. Não tem nada a ver com Jacó mais esse texto. Jacó está lá no passado, lá no livro de Gênesis, certo? Por isso que a gente tem que compreender os textos da Bíblia e tem que saber situá-los, senão fica confuso mesmo. E então, temos aí o texto: devemos hoje nós nos preparar para o tempo de angústia. O tempo de preparo é hoje. Se ouvides a sua voz, hoje. Eventos finais 224. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo, meu irmão. É você sozinho e Deus na sacudidura. Você vai ser provado como se não tivesse ninguém. Teu marido não vai poder te ajudar, teu esposo não vai poder te ajudar, tua mãe não vai poder te ajudar, teu pai não vai poder te ajudar, teu filho não vai poder te ajudar, teu irmão não vai poder te ajudar, e nem o pastor e nem o obreiro. É o que você semeou durante toda a vida no seu caráter. É o que você plantou toda a vida no seu caráter. Ele vai resistir ou não. É individual. É você e Deus. Comentário Bíblico, volume 4, página 1143. Diz assim a inspiração: cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Percebe porque a gente bate na tecla que os irmãos têm que ter comunhão dentro de casa, na rua, no trabalho, na igreja. Você tem que aprender a ter comunhão com Deus, você mesmo. Você tem que aprender a separar tempo para ler a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, fazer o culto matutino, o culto vespertino. Reservar um tempo para ficar pensando em Deus o momento todo da sua mente. Reservar espaço, né? Que eu sei que às vezes tem atividades escolares, mas você tem que estar sintonizado no céu, irmão. Você tem que estar sintonizado no céu. Bateu a tentação, você viu? Comece a louvar a Deus, comece a lembrar de um texto da Escritura. Por isso que quem lê a Bíblia, no momento de luta e aflição, tem o que lembrar. Quem não lê, no momento de aflição, busca um texto de consolo, de paz, de conforto. Não acha. Não tem comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com Deus para poder enfrentar esse tempo aqui, ó. Então ninguém é salvo em dupla, ninguém é salvo em quarteto, em sexteto, em coral. Todo mundo é salvo individual. E todo mundo vai ser provado individual. E todo mundo será julgado individual no santuário. Então é cada um. O máximo que a gente pode fazer hoje é ajudar os irmãos, incentivá-los, orar por eles para que Deus os desperte. Mas cada um precisa ter sua experiência pessoal com Deus. É sua, essa experiência é sua. Jacó teve a experiência dele. Foi ele, Jacó, naquela noite de luta, de angústia. Foi ele e Deus. Foi Jacó e Deus, agora é você e Deus. Somente você e Deus e ninguém mais. Olha eventos finais 219 aí, ó. O tempo de agonia e angústia que adiante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço. Olha o que nos está preparado aí para o tempo de angústia, a angústia de Jacó. Cansaço, dia e noite fugindo, não é brincadeira não. Dia e noite fugindo no mato. Cansaço, a demora, porque você vai falar, meu Deus, Jesus não volta mais não. Semanas, meses, Jesus não volta mais. E a fome, meu irmão, por quê? Não vai ter essa comida em abundância não. A comida é somente aquilo para sobreviver. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Não vai desfalecer mesmo não, porque já foi julgado, né? Mas então nós precisamos ter essa fé hoje. A gente tem que aprender a passar provas hoje. Por isso que nós falamos no estudo da sacudidura, você tem que voltar lá e rever. Por isso que nós não podemos ter medo de passar fome por causa da lei dominical. Não podemos ter medo de ser preso por causa da lei dominical. Não podemos ter medo de passar sede. Não podemos ter medo de ser multado. Não podemos ter medo de perder os bens e as propriedades por causa da lei dominical. Por quê? Porque se a gente passa por isso, irmãos, estamos prontos para o tempo de angústia, que será algo 10 vezes pior que a lei dominical. A lei dominical é coisa básica. O tempo de angústia, eu chego a dizer assim, ó, que a lei dominical é o mestrado. O tempo de angústia é o doutorado do cristão. E agora nós estamos vivendo a universidade do cristão. Temos que passar na universidade para fazer o mestrado
e depois o doutorado, lá no tempo de angústia. E assim entrar na universidade do céu e todo mundo vai agora viver para sempre lá de Jesus, sendo reis e sacerdotes, né? Então nós acabamos aqui nosso estudo, né? Essa foi a nossa última figura. Vamos orar então, na sequência. Os irmãos sabem que eu estou com fio, né? Não tem como ajoelhar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta tarde, querido Deus, ao fim desse estudo que o Senhor nos impactou com a Sua palavra, que é solene e que é impressiva. Queremos pedir a ajuda do Senhor para, pela graça de Cristo, Senhor, vencer nossos defeitos de caráter, vencer, Senhor, os pecados que estão abertos em nossa vida, vencer, Senhor, toda a contaminação e toda a imundícia da carne, vencer, Senhor, também todo o mundanismo que às vezes nos atrai e nos derruba. Senhor, tenha misericórdia de nossas fraquezas, Senhor, tenha compaixão. O Senhor sabe que o fim está chegando, está à porta. Nos ajude, Senhor, a levantar a cabeça, erguer os ombros e olhar para o alto e olhar para Jesus, dizendo: estou chegando, meu filho, para te buscar. Nos ajude, Senhor, assim, desvencilhar de toda a tentação que nós conhecemos e que na nossa consciência às vezes vem e cedemos. Nos ajude, Senhor, a desvincular do pecado conhecido, Senhor, do pecado aberto. Nos ajude, Senhor, a começar a ter nojo do pecado. Que o Senhor venha implantar em nossa natureza o Espírito de Cristo, Senhor. O Espírito Santo venha fazer a faxina em nossa alma e possamos ser zelosos com a Tua palavra e com a Tua lei, Senhor, e com Teus princípios, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa cada ouvinte. Aqueles pedidos de orações que acabamos de ler, Senhor. As pessoas que estão afastadas da igreja, os filhos, os parentes. O Senhor sabe o que levou essas pessoas a se afastar. Talvez foi uma fraqueza, talvez um desânimo, talvez um problema, um desentendimento com irmãos, uma decepção. Que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, possa visitar essas almas, Senhor, nesse exato momento de pandemia, que o mundo está sendo sacudido com a brevidade das leis dominicais. Que o Senhor leve essas pessoas a lembrar, Senhor, do que eles estudaram na igreja, do que eles conhecem, e que eles possam sentir a voz do pastor Jesus chamando, Senhor, essas ovelhas a tempo. Traga, Senhor, essas almas. Tenha misericórdia deles. Abençoe também a saúde dos irmãos aqui que têm pedido, pelos pedidos de orações. As irmãs que estão doentes, precisam da cura, precisa do alívio da dor física. Se for da vontade do Senhor, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa restaurar a saúde dessas pessoas, se for para a glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, pelas famílias que estão também fracas, desentendidas, os lares entre maridos, esposa, filhos e pais que estão, Senhor, meios brigados, desentendidos, afastados, que o Seu Santo Espírito, Senhor, conforme a profecia de Malaquias, possa fazer esse povo reconciliar enquanto há tempo de graça. Tenha misericórdia e faça que em Tua igreja, Senhor, também venha aproveitar essas últimas horas, Senhor, e venha ficar em paz os irmãos uns com os outros, Senhor. Sabemos que não podemos, Senhor, ser avaliados com nenhuma pendência no tribunal celestial. Tenha misericórdia e ajude, permita que agora, Senhor, nessa nova fase que a igreja vai entrar, Senhor, numa fase de poder congregar reduzidos números, mas que agora nessa fase, que o Senhor faça com que todos aproveitem essa última hora. Aqueles que estão ainda, Senhor, no muro, possam tomar a decisão definitiva para o batismo, se houver tempo e oportunidade. E aqueles, Senhor, que já estão encaminhados para o mesmo, também possam agora descer as águas com convicção. Abençoa a Tua igreja nessa fase final, que ela venha se tornar triunfante, que ela venha, Senhor, defender a Tua lei, o Teu santo sábado, com ânimo e destemidamente, diante do mundo. Abençoe cada ouvinte, cada internauta, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre eles, a família, o lar deles, e nos preserve, Senhor, do mal, nos prepare para a chuva serôdia em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meu irmão, que Deus abençoe você, seu lar, sua família. Obrigado pela sua audiência e aqueles amigos e parentes que não viram esse estudo, se você acha que vai ser um benefício na vida deles, mande para eles, né? Para que eles também possam desfrutar da bênção. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Grande estudo aí pelo pastor Wagner Pires. E agora, pessoal, se você ainda não é inscrito, não feche esse vídeo sem se inscrever, sem deixar o like e sem ativar também o sininho para que você receba as notificações. É muito importante para que outras pessoas também tenham este conhecimento. Tá ok? Deixe nos comentários sua pergunta, seu questionamento. Me siga aí também nas redes sociais para que a gente possa sempre estar nos comunicando. E nós veremos então amanhã para o nosso 8º estudo. Tá imperdível, tá certo? Fiquem com Deus, pessoal, e nos vemos então amanhã.